você já leu o texto constitucional ou você vai se ocupar dessa leitura depois aqui da explicação da gente, certo? Então, continuando, o Ministério Público, melhor, o Conselho Nacional do MP, estamos falando tanto do MP que já está saindo no automático a palavra Ministério Público aqui dos lábios da prova. Então, ó, na função zelar, que aparece 2 vezes aqui no texto do parágrafo 2º do 130A, a função zelar aparece 2 vezes no texto, no inciso 1 e 2. O inciso 1 vai falar que o Conselho Nacional do Ministério Público, ele zela pela autonomia funcional e administrativa do MP, e o inciso 2º vai dizer que ele zela pela observância do artigo 37 e aprecia de ofício mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público. Ele zela pela observância do artigo 37. Artigo 37 aqui da nossa lei mãe te remete aqui aos princípios, muito bem, aos princípios da administração pública, e além disso, ele aprecia de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados pelos membros ou órgãos do MPU ou dos estados, podendo fazer o quê? Desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. Tranquilo aí, pessoal? Então lembre, estamos fazendo uma leitura rasa, em alguns momentos estamos fazendo leituras rasas, tanto dos artigos quanto dos incisos, e é importante que antes ou depois dessa aula, você pegue o texto da lei na íntegra e dê a sua lida, faça você sua leitura com os seus olhos, com seus próprios olhos, para poder ficar melhor o seu entendimento, certo? Então vamos agora ao segundo verbo aqui das condutas, das incumbências do Conselho Nacional do Ministério Público. Outro verbinho que aparece, receber. O verbo receber, ele aparece apenas uma vez, lá no inciso 3º. Receber o quê? Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público ou do Ministério Público dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, certo? Receber e conhecer, ele vai receber e conhecer, conhecer no sentido de ele vai receber aquela reclamação e ao mesmo tempo aqui o texto, quando coloca a palavra conhecer, significa que vai fazer a leitura dessa reclamação, certo? Então, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele vai receber, né? Você vai entregar, ele vai receber e depois ele vai conhecer, ou seja, entregou para ele a reclamação, ele vai sentar e vai fazer a leitura dessa reclamação. Ele vai tomar conhecimento do que se trata, que reclamação é essa, porque esse usuário ou esse terceiro reclamou sobre os serviços do Ministério Público. As reclamações, elas podem ser contra quem? Contra os membros ou órgãos, tanto do MPU quanto do MPE, inclusive de seus serviços auxiliares, ok? Adiantando aqui, vamos agora para a função rever, o quarto verbinho aqui das incumbências do Conselho Nacional do Ministério Público, que é a função de rever. Rever aparece também só uma vez aqui no texto dos incisos do parágrafo 2º do 130A, e diz assim: rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de membros do MP da União ou dos estados há menos de um ano. Então, ele pode rever, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele pode rever, tanto de ofício quanto por provocação, os processos, os procedimentos disciplinares pelos quais estão passando membros do MPU ou membros dos Ministério Público dos Estados que estejam tramitando há menos de um ano. Tranquilo?
eu acredito que aqui seja um ponto que é praticamente autoexplicativo. Se houver um procedimento disciplinar tramitando há menos de um ano, esse procedimento disciplinar seja em desfavor de um membro do MPU ou de um membro do Ministério Público do Estado, cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público fazer a revisão, rever esse procedimento disciplinar, certo? Pode ser tanto do MPU como dos Ministérios Públicos dos Estados, certo? E o último verbinho aqui das incumbências do Conselho Nacional do Ministério Público é o verbo elaborar. O verbo elaborar aparece também só uma vez aqui no bojo dos incisos do artigo 130A e vai dizer assim, elaborar um relatório anual. E que relatório anual é esse? É um relatório anual onde se propõe providências que o Conselho julgar necessária e a situação do Ministério Público no país, ou seja, é um relatório anual que vai relatar como está a situação do Ministério Público no país e também sugerir, fazer proposta de providências necessárias, ok? Fizemos aqui uma leitura rasa desse inciso, lembrando que você precisa fazer a leitura na íntegra aqui do texto da lei, porque em questões em que o texto da lei seja cobrado na íntegra, você já está familiarizado com a redação. Aí você vai me perguntar, Pró, a senhora não poderia fazer a leitura agora? Poderia, porém, é melhor que você leia, que você dedique o seu tempo para ler, porque a pró vai ler aqui, digamos assim, o vento vai levar, mas você lendo, você na sua própria concentração, com o seu tempinho certinho para estudar isso aqui, vai ser melhor. Tudo bem? Já estamos com 14 minutos de aula, então vamos encerrar por aqui esse bloco. Deixa o joinha, deixa o legal, dá uma moral da pró. Daqui a pouco a gente volta. Beijinho.